Vivemos em um mundo que valoriza o progresso, mas há um preço escondido atrás de cada avanço. Por trás das vacinas, remédios e terapias, está a sombra de um passado silencioso e cruel. Este vídeo mostra 7 momentos em que a ciência ultrapassaram todos os limites morais. 7 vezes em que o ser humano foi tratado como objeto, e tudo em nome da ciência. Eu sou Fragmentado e, então, vamos para o vídeo. Em 7º lugar, experimentos nazistas, a ciência do horror. Durante o regime nazista, a medicina foi utilizada como instrumento de tortura. Sob o comando de médicos nazistas, prisioneiros judeus, ciganos, deficientes e outros grupos considerados indesejados eram submetidos a atrocidades inimagináveis. Gêmeos eram infectados com doenças diferentes, apenas para comprovar como morriam. Pessoas tinham seus órgãos removidos enquanto ainda estavam vivas. Realizavam transplantes grotescos, amputações e experimentos com congelamento em câmeras geladas para simular o frio da guerra. Mulheres eram esterilizadas à força e crianças eram dissecadas vivas. E tudo isso foi documentado, arquivado e estudado, como se não fossem humanos, mas sim material biológico descartável. Em 6º lugar, Projeto MK Ultra, o pesadelo dentro da mente. Imagine acordar em um hospital, sem lembrar como chegou lá. Você está preso a uma cama. Sons repetitivos tocam sem parar. Luzes piscam e alguém começa a injetar LSD puro nas suas veias. Essa era a realidade de centenas de vítimas do Projeto MK Ultra, comandado pela CIA entre a década de 50 e 70. O objetivo? Descobrir como controlar a mente humana, criar soldados obedientes, apagar memórias e plantar ideias. Para isso, eles testaram várias coisas, como LSD em doses altíssimas, administrado sem consentimento, tortura sensorial, privação do sono, hipnose intensa, choques elétricos em pacientes psiquiátricos e uso de prostituição, chantagem e manipulação psicológica. Muitos enlouqueceram, outros morreram. Alguns desapareceram completamente. O mais assustador? Muitos documentos foram destruídos. E talvez nem tudo tenha acabado. Em 5º lugar, temos o experimento Tuskegee. Em 1932, no Alabama, Estados Unidos, mais de 600 homens negros e pobres foram recrutados para um tratamento gratuito contra doenças. Eles tinham uma doença chamada sífilis, uma infecção grave e progressiva, mas o tratamento, na verdade, era uma mentira. Durante 40 anos, os médicos observaram a doença progredir sem intervir e sem ajudar em nada. Mesmo quando a penicilina foi descoberta, o remédio foi negado a eles. Mulheres foram infectadas, crianças nasceram com malformações, homens morreram lentamente, achando que estavam sendo curados, enquanto eles na verdade estavam sendo apenas observados. O experimento só foi encerrado em 1972 após denúncia. 4 décadas de crueldade sistemática e apoiada pelo governo federal. Em 4º lugar, Unidade 731, ou 731, o Inferno no Leste. Entre os anos de 1935 e 1945, no Japão Imperial, existiu um centro de pesquisa chamado Unidade 731. Oficialmente era um laboratório militar. Na prática, era um campo de extermínio científico. Entre os horrores documentados estão prisioneiros que eram vivissectados vivos e sem anestesia, bebês que eram expostos a doenças como a peste bubônica, tifo e antraz. Membros eram congelados até necrosar, depois cortados para estudar os efeitos do frio extremo. Testes com bombas químicas e armas biológicas, injeções letais, afogamentos, pressurização até a morte. Eram chamados de marutas, troncos de madeira, desumanizados ao extremo. E estima-se que mais de 300 mil pessoas morreram nesses testes. Após a guerra,
os cientistas da Unidade 731 ganharam imunidade em troca dos dados obtidos pela pesquisa. Sim, eles foram premiados por suas atrocidades. Em terceiro lugar, terapias de conversão com tortura, reprogramando o desejo. Em hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos e Reino Unido, até os anos 70, a homossexualidade era considerada uma doença. E qual era a cura, você me pergunta? A tortura. Homens e mulheres eram internados e submetidos a terapias inumanas, ou seja, de recondicionamento por dor. Eram obrigados a assistir cenas homoeróticas enquanto levavam choques elétricos. Recebiam drogas para induzir náuseas violentas quando sentiam desejo. E, em alguns casos, eram submetidos à lobotomia ou castração química. Essa era a tentativa de apagar o desejo pela dor, de reprogramar a sexualidade como se fosse um erro de uma máquina. Muitos nunca se recuperaram, outros acabaram com a própria vida, e o sistema médico os chamou de pacientes bem-sucedidos. Em segundo lugar, experimento da prisão de Stanford. Em 1971, na Universidade de Stanford, um simples estudo psicológico virou um retrato do inferno. Um psicólogo dividiu 24 estudantes voluntários entre guardas e prisioneiros. Montou uma prisão fictícia em um porão da universidade. O experimento duraria 2 semanas, mas durou apenas 6 dias. Rapidamente, os guardas passaram a humilhar, agredir e a torturar psicologicamente os prisioneiros, sem ordens e sem instruções, só porque podiam. E a conclusão do experimento: o mal não está em regimes, nem em líderes, está em todos nós. Basta que alguém nos dê o poder e nós aplicamos o mal ao próximo. Em primeiro lugar, fome programada em crianças indígenas no Canadá. Entre os anos 40 e 50, o governo do Canadá conduziu testes em escolas residenciais indígenas. Crianças indígenas foram privadas de nutrientes básicos como ferro, vitaminas e proteínas, não por falta de comida, mas como experimento científico. O objetivo era estudar os efeitos da desnutrição crônica em um corpo em desenvolvimento. As crianças ficavam apáticas, doentes, cognitivamente lentas, sofriam com anemia, perda de memória e enfraquecimento dos ossos. Algumas morreram de fome, literalmente. E tudo isso em razão da ciência. A ciência nos trouxe longe, mas em vários momentos pisou em cadáveres para chegar até aqui. Esses experimentos não foram exceções, foram decisões tomadas por médicos, soldados, cientistas, professores, pessoas comuns. A linha entre o progresso e a barbaridade não é clara, e já foi ultrapassada muitas vezes. E a pergunta que fica não é: como deixaram isso acontecer? A pergunta que fica é: quem será o próximo? E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais vídeos como esse. E se quiser uma recomendação de vídeo interessante para assistir a seguir, aqui está um vídeo para você assistir. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.